Este não é um vídeo debatendo Rick e Morty. Este é um vídeo explicando por que eu estou certo a respeito da série. Rick e Morty é uma das séries mais queridas da atualidade. É uma série que tem aí uma legião de fãs, que tem muita gente adorando, muita gente discutindo todas as questões que envolvem a série. É uma série que tem várias teorias, tem milhões de vídeos aí no YouTube tentando decifrar os códigos que existem por trás de Rick e Morty. Eu gosto muito dessa questão de como a comunidade, de como a fanbase debate, discute, defende e cria teorias a respeito do universo do Rick e Morty. Porque quando eu penso em Rick e Morty, eu penso no absurdo, eu penso no inimaginável, eu penso no estranho, no esquisito, aquilo que não tem explicação. E eu fico abismado em ver como a comunidade está o tempo todo tentando encontrar explicações para a série, criando teorias para a série. Isso é tudo muito divertido, eu me divirto vendo isso pelo menos. Porque como uma série que trabalha com o absurdo, que trabalha com a falta de lógica, pode ter uma grande comunidade que tenta encontrar lógica nela. Isso é muito engraçado. Dentro da série a gente tem lá uma dupla, né, um doutor, né, o Rick e um adolescente, o Morty, e eles saem através de aventuras pelos multiversos e pelo espaço. O Rick, ele é o homem mais inteligente do mundo. Em algumas horas ele até fala que se existisse Deus, ele seria Deus, porque ele tem todo o conhecimento, ele sabe de todas as coisas, ele consegue todas as coisas. Esses personagens, eles são claramente inspirados nos personagens do De Volta para o Futuro. Sim, a série de filmes que teve lá na década de 80, onde a gente tinha lá o doutor que cria a máquina que viaja no tempo, e a gente tem aquele adolescente destemido que viaja, faz suas viagens e ajuda o doutor a resolver as tretas. Aqui a gente espera que no seriado os personagens ajam como lá no De Volta para o Futuro, mas há a nossa primeira quebra de expectativa, porque o Rick, ele não tem nada daquele doutor e o Morty, ele não tem nada daquele adolescente corajoso. Então você tem ali uma desconstrução de clichês, e na verdade o Rick e Morty, ele trabalha com essas desconstruções de clichês o tempo todo. Ele joga pela janela esses clichês, ele pega, traz uma série de referências. Em Rick e Morty você vai ver referências a outros filmes e outros produtos pop o tempo todo, vai ver lá De Volta para o Futuro, vai lá ver Mad Max, vai ver Star Wars, vai ver um monte de coisa. Vai ver debate sobre física, vai ver debate sobre filosofia, mas ele usa tudo aquilo ali como um background para criar histórias cada vez mais absurdas, estranhas, que no final quebram sua expectativa. Você espera que vai acontecer algo porque ele está fazendo referências àquele estilo, mas no final ele contraria toda a sua expectativa criando algo absurdo, não te dando muitas vezes uma resposta, deixando você no vácuo, deixando você confuso. Tem muitos episódios do Rick e Morty que acabam e você fica tipo sem reação no sofá, tipo pensando, puta merda, o que aconteceu aqui? O que foi isso? Eu não entendi nada, sabe? Muitas vezes você espera as cenas pós-crédito para ver se vai ter alguma explicação, e a cena pós-crédito ela é mais confusa e mais esquisita ainda. E Rick e Morty, ele se apoia nesse absurdo o tempo todo, porque esse absurdo ele está na nossa vida. Muitos episódios eles fazem reflexões sobre o que é sociedade, sobre o que é o dinheiro, sobre o que sustenta um governo, sobre qual é o papel das celebridades, como as pessoas elas encaram os modos sociais, e o Rick e Morty ele debate tudo isso de uma maneira muito engraçada, mostrando e revelando os absurdos dessas coisas. Mas a gente não percebe, porque ao mesmo tempo que ele tá lá criticando as pessoas, ele tá fazendo piada com a questão de que as pessoas passam sua vida na frente da televisão, a gente tá na frente da televisão assistindo Rick e Morty. Se ao mesmo tempo ele tá ali usando dinheiro para fazer piada, mostrando quanto é absurdo o sistema financeiro, aí ele tá ali ganhando dinheiro com isso. Então Rick e Morty ele mexe muito com essas incoerências, ele fala muito sobre a moral. A gente está vivendo uma época muito moralizante, onde valores da moral e dos bons costumes estão sendo retomados, mas Rick e Morty faz o tempo todo piada com peido, com vômito, com arroto, com masturbação, e a gente ri dessas questões. Ele pega várias coisas do nosso mundo e explora o absurdo delas com essa roupagem absurda que vai além da nossa realidade, que a gente nem percebe que ele está falando muitas vezes sobre situações daqui, onde ele está falando sobre os absurdos do nosso próprio mundo, tal como um movimento artístico de 100 anos atrás que também já explorava esses absurdos. Estou falando do dadaísmo. Esse movimento artístico ele foi fundado ali por artistas que estavam se refugiando na Suíça da Primeira Guerra Mundial. Ele ganhou muito destaque em 1917, quando um artista chamado Marcel Duchamp resolveu colocar um mictório à exposição com uma assinatura que nem era dele de fato. O dadaísmo ele explora esse absurdo das coisas. Como assim um mictório foi posto em exposição? Lá na Suíça, num lugar chamado Cabaré Voltaire, os dadaístas eles se reuniam para fazer poemas sonoros, onde eles simplesmente iam sacando palavras de dentro de um saco e lendo essas palavras como se fosse um poema, como se fizesse sentido aquela literatura que eles estavam compondo ali.
Os poemas sonoros, eles brincavam com a incoerência da fala, qual é o sentido de eu ter uma poesia que tinha uma métrica, qual é o sentido da minha língua, da minha linguagem. Eles se apresentavam sempre usando roupas esquisitas, que não faziam muito sentido, que brincavam com a questão da moda, o que é bonito, o que é feio, quais são os padrões certos de beleza, o que uma roupa tem que ter para ser bonita, por que uma roupa hoje que é considerada bonita, há 100 anos atrás seria considerada feia ou vulgar, e como essa moda muda de maneira efêmera o tempo todo. Quando o Marcel Duchamp ele chegou ao extremo de mandar um mictório para dentro do museu, e as pessoas até hoje se questionam por aquilo, por que aquilo é arte? É a mesma coisa quando o Rick e Morty coloca as situações mais absurdas e desagradáveis na tela para as pessoas assistirem e as pessoas riem, porque a gente se baseia em conceitos. Se a gente cria um conceito, não importa o que você coloque ali, as pessoas vão achar graça, porque existe um discurso muito forte que sustenta aquele produto para as pessoas consumirem. Na verdade, o que separa um artista de galeria de um artista de rua é simplesmente os conceitos que a gente tem a respeito da arte. Quando o Marcel Duchamp coloca um mictório lá, ele tá querendo sacanear esses conceitos, ele tá querendo falar quem escolhe isso daí. Ele tá querendo falar que qualquer coisa pode ser posta no museu, contando que um crítico de arte, contando que um arte historiador, contando que alguém valide aquilo. Assim como no seriado eu posso falar a maior escatologia, eu posso brincar com os maiores absurdos, eu posso criar uma narrativa muito incoerente, estranha, porque se aquilo ali está sendo publicado, aquilo ali vai ter validade, aquilo ali então vai ter público, aquilo ali vai ser validado de alguma forma pela sociedade, porque tudo isso se baseia na verdade em conceitos. A nossa sociedade ela se baseia em conceitos. Como a gente tem fé em algumas instituições e a gente dedica a nossa vida àquelas instituições e elas começam a fazer sentido pra gente, mas se você explora aquilo ali a fundo, não existe sentido real naquilo ali, é simplesmente a crença de que existe um sentido naquilo, assim como no mictório dentro do museu. Se eu tenho fé de que aquilo ali é uma obra de arte, que aquilo ali está debatendo alguma coisa, aquilo ali vai se tornar uma obra de arte. Se eu não tenho fé, aquilo não vai fazer sentido nenhum. E quando o Marcel Duchamp ele coloca o mictório lá, ele está querendo que você, na verdade, não tenha fé que aquilo é uma arte, porque o dadaísmo propõe uma anti-arte, é uma arte extremamente anarquista que quer só simplesmente revelar os vícios e os problemas de uma arte que já existe. Quando eu penso em dadaísmo, eu penso já direto em memes, porque os memes eles fazem muito do que o dadaísmo fazia. O dadaísmo ele se apropriava de coisas do mundo, num processo que a gente chama de ready-made, pegar coisas que já existem, assim como o Rick e Morty já faz, usa aquelas questões de maneira descontextualizada para passar um outro discurso. E os memes eles pegam coisas, imagens, descontextualizam elas e passam novos conceitos. Assim como o Marcel Duchamp pegou o mictório, levou para dentro da galeria de arte e quis trabalhar um outro conceito por detrás daquele mictório. O mictório, na verdade, é um grande meme produzido em 1917, muito antes da criação do termo meme por Richard Dawkins em 1976. Sim, o termo meme ele é um termo acadêmico que vem sendo debatido mais ou menos uns 40 anos. Claro, hoje em dia com a internet, os memes eles ganharam o mundo. Eles se espalharam e ficam aí se pulverizando das maneiras mais diversas por diversos locais. Quando o Marcel Duchamp, por exemplo, pegou uma Mona Lisa, um cartão postal de uma Mona Lisa, fez uma pichação naquele cartão postal na Mona Lisa, colocou lá um bigodinho na Mona Lisa, colocou um cavanhaque nela, escreveu embaixo dela LHOOQ, que quando eu pronuncio em francês fica El Chat del Cul. Quando eu pronuncio essa frase em voz alta, ela fica muito parecida com a pronúncia em francês da frase ela tem fogo no rabo. A Mona Lisa, ela é símbolo da racionalidade, ela é símbolo do conhecimento, ela é símbolo do renascimento, o movimento artístico que prezava pela razão e volta dos valores clássicos dentro da sociedade. A Mona Lisa ela é sinônimo de perfeição, de matemática e de repente Marcel Duchamp ele simplesmente pega aquela Mona Lisa e transforma ela num meme. No meme, ela tem fogo no rabo. Quem tem fogo no rabo? Essa razão, essa racionalidade, essa lógica, esse grande símbolo da arte perfeita e clássica e consagrada. Assim como o Rick e Morty faz o tempo todo. Ele pega todo aquele formato dessa arte consagrada da animação, do design, da lógica, da filosofia e gospe na cara dela. Zoa com ela, arrota nela, dá um peido na cara dela. Assim como o Marcel Duchamp estava fazendo com a sua Mona Lisa em exposições no passado. Conseguem ver a relação, o absurdo, o anarquismo que existe por detrás dessas narrativas? Rick and Morty, dadaísmo, memes, são todos assuntos muito interessantes, assuntos que rendem muita discussão. Provavelmente dadaísmo vai aparecer num vídeo futuro, não sei se falarei sobre Rick and Morty novamente, só queria expor um pouquinho sobre as minhas ideias a respeito da série e de como esse absurdo é tão interessante para mim também. Galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo, um grande beijo e tchau, tchau!